Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela Chagas e eu vou falar um pouquinho sobre células de concentração. Mas antes de entrar no assunto, nós iremos relembrar um pouquinho sobre as células galvânicas ou voltaicas. As células galvânicas, como a célula de Dehn, ele vai converter a energia química em elétrica através de reações redóxes espontâneas, ou seja, a reação redox é um oxida, o outro vai sofrer redução, certo? Então, essa diferença de potencial entre os eletrodos, ele impulsiona o fluxo de elétrons, gerando a corrente. Aí aqui nós temos a representação da pilha de Dehn, onde a gente tem uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, e nós temos uma placa de cobre que é mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. Interligando essas duas células, nós temos a ponte salina, que justamente ela vai conectar essas soluções e manter a neutralidade elétrica e completar o circuito elétrico também. Então, o zinco ele vai perder elétrons para a solução, porque ele é mais reativo do que o cobre, certo? Então, o zinco ele vai oxidar. Ao passar do tempo, a gente vai observar que essa placa de zinco ela vai diminuindo. Já a placa de cobre ela vai sofrer a redução. Então, os elétrons que estão na solução eles vão se depositar na placa de cobre, certo? Então, ele vai aumentar o tamanho. E o fluxo de elétrons vai partir do ânodo, que é a placa de zinco, para a placa de cobre, certo? Então, esse é um processo bem fundamental, né, que acontece em baterias e tem diversas aplicações eletroquímicas. Ok? Já as células de concentração, que são também células galvânicas ou voltaicas, elas são feitas de duas semicélulas, cada uma delas contendo os mesmos eletrodos, mas as concentrações delas são diferentes, certo? Então, células de concentração, eles trabalham para estabelecer o equilíbrio, transferindo elétrons da célula de concentração mais baixa para a célula de concentração mais alta. E a diferença de potencial do eletrodo entre as duas semicélulas, elas podem ser calculadas usando a equação de Nernst, que a gente vai ver mais à frente, certo? Então, aqui nós temos a representação da célula de concentração, certo? Então, do lado esquerdo é o lado que é mais concentrado, certo? Já o lado direito é o lado que é menos concentrado. Então, como existe essa diferença de concentração, existe também uma tendência para que essas concentrações se igualem. E isso já é suficiente para criar uma pequena tensão, certo? Mas assim, com o passar do tempo, essas concentrações vão se igualar. Mas assim, como é que é feito isso, né? Como é que essas concentrações ficam iguais? A gente vai se concentrar primeiro no lado menos concentrado, certo? Que é o lado da direita. Então, a solução menos concentrada, ela precisa ficar mais concentrada, certo? E para que ela possa fazer isso, é preciso aumentar a concentração de íons de cobre 2+ na solução, certo? Então, como é que a gente faz para aumentar essa concentração de íons cobre? Então, se a gente tem aqui o cobre sólido se transformando em íons de cobre 2, a gente consegue aumentar a concentração. E como o sólido de cobre está virando íons de cobre, a gente tem aqui uma oxidação. Então, a oxidação ela acontece no lado menos concentrado. Então, onde temos aqui esse número 2, é onde está tendo a oxidação, que é onde é a região que tem menos concentração, certo? E esses dois elétrons que vão se mover no fio vai criar uma corrente elétrica, certo? Então, já no lado mais concentrado, precisa diminuir a concentração. E para isso, é preciso diminuir a concentração de íons de cobre nessa solução. E para diminuir a concentração de íons de cobre,
ele precisa ganhar elétrons e formar o zinco sólido, que é o zinco zero, certo? O zinco não, desculpa, o cobre zero. E isso se trata de uma redução. E nesse caso, a redução ocorre do lado mais concentrado. Aí aqui nós temos essa reação aqui geral, onde a gente tem o cobre sólido formando o cobre 2+, onde ele está sofrendo o quê? Uma oxidação, né? Ele está perdendo elétrons, certo? Já aqui nessa segunda reação, nós temos o cobre 2+, onde ele está ganhando 2 elétrons e formando o cobre 0. Então, ele está sofrendo uma redução, certo? E aqui nós temos a equação geral, essa abaixo, né? E como é que a gente aplica, né, a equação de Nernst? A equação de Nernst, ele quantifica o potencial eletroquímico de uma célula sob as condições não padrão. Aí nós temos o potencial da célula, que é igual ao potencial padrão, menos o R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura, sobre o N, que é o número de elétrons transferidos, vezes o F, que é a constante de Faraday, vezes o logaritmo de Q, que é o quociente da reação. Então, essa é essa fórmula, né, da equação de Nernst, mas usualmente a gente utiliza essa de baixo, certo? Que a equação de Nernst pode ser simplificada, né, coletando todas as constantes juntas, usando a temperatura de 298 Kelvin. Então, gente, a gente vai utilizar um exemplo, certo? Que é esse daqui. Como a gente vai calcular, né, esse potencial da célula galvânica, certo? Aí, no caso, como é que a gente calcula, né, esse potencial da célula? A gente tem o eletrodo de prata em contato com os íons prata+, na concentração de 0,001 molar, e do outro lado da ponte salina, que é esses dois tracinhos aqui, que é a ponte salina, a gente tem o mesmo eletrodo, né, de prata, porém os íons prata+, está na concentração 0,01. Então, a gente tem justamente células de concentração, né, que são diferentes. De um lado, a gente tem uma concentração mais diluída, do outro, mais concentrada. Onde tem a mais concentrada, ele vai sofrer o que? A redução. E a mais diluída, a oxidação. Certo? Aí, nos dados da questão, a gente tem o potencial de redução dos íons prata 0, que é igual a 0,80 volts. E a gente vai somar essas semi-reações e o potencial vai ser igual a 0, certo? Porque eu tenho aqui 0,80 menos mais 0,80. Então, vai dar o quê? O potencial vai ser igual a 0, certo? 0 volts. Aí, utilizando aquela segunda fórmula que eu disse que é a mais usual, a gente já tem aqui que o potencial padrão, que vai ser igual a 0, né? A gente tem o N, né, que é igual a 1, que é o número de elétrons transferidos. E temos também o Q, que a gente encontra, né, utilizando essa fórmula, certo? Aí, que é a razão da atividade da prata sólida vezes a atividade da prata na concentração 0,01 molar, dividido pela atividade da prata sólida vezes a atividade da prata 0,01 molar. Então, a atividade da prata sólida vale 1. Então, essa divisão vai ser igual a 0,1, certo? Já aqui, a gente vai substituindo, né? O potencial padrão é 0, o N é 1
Isso aqui é o valor da fórmula, certo? 0,59 volts. Aí o log de 10 a menos 1, a gente passa o menos 1 para frente e soma com esse menos daqui. Então vai ser positivo o resultado. E o log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, esse valor dividido por 1 é ele mesmo, multiplicado por 1 vai ser igual a 0,059 volts, certo? Isso é uma aplicação, né, da equação de Neste. Aí temos também outras aplicações, que é os biosensores, certo? Os biosensores, nós temos a representação, né, de como funciona um biosensor, que é apresentado justamente nessa figura, onde a matriz ou o suporte envolvendo o componente biológico detecta o substrato e, em seguida, como produto desta interação entre uma molécula biológica e o substrato, ocorrem variações físico-químicas, certo? Então, estes são convertidos em um sinal elétrico, quantificável e processável, pelo uso de um transdutor adequado que envia o sinal para um amplificador que vai detectar e então processar os dados e vai produzir uma resposta, certo? Então, esse aqui é um tipo de aplicação das células de concentração, que é nos biosensores. Nós temos também o processo de dessalinização, que são dois principais, né, tipos de métodos de dessalinização por membrana. Aí nós temos a eletrodiálise e a osmose reversa, certo? Então, o princípio, né, de funcionamento da dessalinização por eletrodiálise é a aplicação de uma diferença de potencial elétrico entre duas placas para justamente acelerar o processo de separação dos íons de sal da água salgada através de membranas. Então, a água salgada contém sais dissolvidos que são separados em íons de sódio carregados positivamente, que são os cátions, e os íons de cloro carregados negativamente, que são os ânions. E esses íons são atraídos pelo eletrodo opostamente, carregado passando através de membranas. E ao final são criados fluxos de água dessalinizada e de água concentrada, como tem aqui nessa imagem. Nós temos aqui o cátodo e o ânodo, e aqui nós temos o Na, que é essas bolinhas azuis, as bolinhas verdes, e temos o cloro, que essas bolinhas aqui vermelhas, certo? Então, o cloro ele vai ter a tendência de ir. O cloro não é negativo, ele vai para a plaquinha do cátodo, certo? Já o sódio, vai para o ânodo, certo? Então, justamente, ele vai ter esse fluxo, né, de água desmineralizada, e é onde vai ter a água a concentração, né, mais concentrada, certo? Nós temos também outra aplicação, que é os gradientes eletroquímicos, né? Então, o gradiente eletroquímico ele vai determinar a direção em que os íons fluirão através de um canal iônico aberto, e é uma combinação de dois tipos de gradientes, um gradiente de concentração e um gradiente de campo elétrico. Então, nessa figura aqui, ele mostra dois compartimentos, certo? Que contém uma solução aquosa de íons separados por uma membrana, que é essa membrana aqui, certo? Então, é evidente, né, que há um gradiente de concentração, porque uma vez que o lado esquerdo contém mais íons do que do lado direito, certo? Então, assumindo que a membrana é permeável, os íons haverá um movimento líquido de íons do lado direito para o lado esquerdo.
até que a concentração de íons em ambos sejam as mesmas, certo? Então, neste caso, quando as concentrações em ambos os lados se igualam, a solução terá atingido o equilíbrio. Já nessa figura B, a gente tem uma voltagem, né, que foi aplicada através da membrana como consequência. Então, os íons carregados positivamente, eles são atraídos para a esquerda, e os íons carregados negativamente para o da direita, certo? Então, esse também é outro exemplo de aplicação das células de concentração, certo? E aqui as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Eu agradeço a atenção.